Olá, pessoa linda! Eu vou gravar essa aula. Acabamos de chegar de viagem e viagens para mim são momentos de muita criatividade, de muito conhecimento. Eu e o Rainer, a gente viaja conversando muito. E eu comecei a lembrar de algumas coisas, e ele também na nossa vida, que a vida foi nos ensinando, tá? Mas você não precisa passar por esses atropelos da vida para desenvolver um sentimento, uma postura que vai te trazer muito mais leveza na vida, tá? Vocês lembram que lá na aula de boas-vindas eu falei sobre neutralizar as histórias, né? Para que elas não virem emoções, para que elas não virem sentimentos, porque emoções e sentimentos, quando nos tomam, faz a gente agir muitas vezes de forma inconsciente, através da raiva, dos ciúmes, da inveja, da alegria, da felicidade demais, do êxtase demais também. Então, são muitas vezes decisões que vão nos trazer determinados resultados que às vezes não vão ser bem aquilo que você quer. Então, aprender a neutralizar os significados. Quando a história começa, a hiena vem, já não dá comidinha para ela não ganhar força e não virar uma emoção, um sentimento, porque isso vai acabar interferindo nas suas decisões e nos seus resultados. Uma das grandes, maravilhosas maneiras de como fazer isso, além da técnica da hiena, que vocês já aprenderam, é praticar o desapego. O que é o desapego? O desapego é o desapego de histórias. É o desapego. Lembra que eu falei que as histórias muitas vezes vêm de coisas que a gente viveu na infância? Então, talvez você precise decidir desapegar de uma história que você viveu lá na infância. Algo que aconteceu entre você e os seus pais, algo que aconteceu entre você e os seus irmãos, eu não sei, tá? E às vezes isso não é fácil sozinho de fazer, por isso que a gente vai caminhar 6 meses, mas às vezes você já dá conta sozinho, para de falar essa história para você mesmo, tá? Às vezes você precisa desapegar de uma briga, de um ranço com alguém, tá? Porque lembre-se, gente, tudo o que acontece, existe algo muito maior envolvendo. Quando na vida você parar de se apegar aos fatos, às coisas e às pessoas, você vai ver que a vida fica muito mais leve. Eu demorei demais para aprender. Até acho que eu não demorei tanto. Hoje estou com 43 anos. Mas eu demorei anos para entender esse desapego. Esse negócio de parar de ficar dando murro em ponta de faca, resistindo ao momento presente. Se algo está acontecendo, não há como querer dizer, não, isso não pode estar acontecendo. Não, comigo? Porque isso, na verdade, é um ego do caramba. Como assim comigo acontecendo isso? Nossa, comigo alguém fez isso. É você se achar demais do gás da coca, né? Então, quando você está numa postura neutra e alguém te faz algo, é muito interessante, tá? Aprender a dar vazão à emoção e ao sentimento. Se quer chorar, chora. Se quer dar um grito, grita. Mas que isso passe de forma muito rápida. O que eu vou ensinar a vocês é aprender a aprender depressa. E uma coisa que eu aprendi nesses 43 anos, com tudo que eu passei, porque tudo foi para eu criar a musculatura para o próximo nível. Tudo o que aconteceu com a gente. Era saber, e eu sempre estive muito envolta de pessoas muito sábias, de certa forma, e fui, de certa forma, uma pessoa que estudou e leu sempre muito. E o que a gente percebeu? A gente estava conversando hoje sobre quando a nossa empresa pegou fogo, que o comentário entre nós foi, bom, se nós começamos do zero, a gente faz tudo de novo, né? Então, depois que você perde alguém que você ama, por exemplo, você vê que a vida é finita, a vida física. Então, fica cada vez mais estruturado, cada vez mais malhada a musculatura emocional. Por isso que se diz, depois que você separa uma primeira vez, se separar uma segunda vez é muito mais fácil, porque você viu que você não morreu, que você gostava muito da pessoa, que você sofreu, mas você ficou bem depois, segue, vida que segue, entendeu? Então, às vezes, até falando nisso, às vezes você precisa desapegar de alguém que não te quer mais, porque é insano você ficar vidrado em alguém que não quer você, tá? Então, o que a gente vai praticar nesses dias que antecedem a nossa turma presencial? Eu quero que você desapegue. Desapegue de uma história do passado, de um ranço com alguém. Desapegue de ficar querendo voltar com alguém que já não te quer mais.
que você desapegue de coisas, desapegue de roupas que já não faz mais sentido você usar, já passou aquela fase, para, acho que um dia eu vou voltar a usar, não é não. Desapegue de coisas dentro de casa que às vezes você não usa mais. Desapegue de algo importante para você, tá? Pelo menos 5 coisas, até o nosso encontro presencial, desapegue, tá? Histórias, pessoas que você precisa desapegar. Tem gente que desapega, já não liga mais tanto, sabe? Já não fica tão conectado. Desapega de uma roupa, de um calçado, de algo dentro de casa, um eletrodoméstico que tu não usa, prato, copo, coisa rachada, estragada, manchada. Desapega também de algo importante para você, tá? Então, às vezes, é fazer até o dia do treinamento, não beber a cervejinha, não beber o vinho, não tomar café. Desapega de alguma coisa que para você é muito importante. Por quê? Isso é um treinamento para você aprender a desapegar. Quando a vida trouxer para você situações que você não queria. Para você aprender a lidar com o que se apresentar na tua vida. É isso que tem agora. E aí você vai ver que você vai chegar num sofrimento de pôr para fora um choro, um grito e tal, mas imediatamente após entra uma concordância com o que se apresenta. Isso vai acontecer na nossa vida. Quanto maior o grau que você escalar na vida, mais haverão momentos onde você vai precisar desapegar de pessoas e situações para ir para um próximo nível. Tem gente que não vai te acompanhar. Eu vivi isso há muito pouco tempo. E no momento, na verdade, eu já esperava o que ia acontecer. Mas quando aconteceu, algo em mim, um ego meu disse, como assim comigo isso foi acontecer? É um ego de achar que eu sou diferente, eu sou especial. Não, eu só sou mais uma pessoa no mundo, onde pessoas e situações vão lidar comigo conforme têm expectativas dentro de si. Assim como você, quando alguém não cumpre expectativas com o que você espera, muitas vezes você começa a atacar a pessoa, você começa a falar mal da pessoa, começa a ter ranço da pessoa, lembra dela com raiva. As outras pessoas fazem isso com você também, porque não tem como eu ser integralmente o que o outro espera que eu seja. E quando a gente começa a ficar mais aberto a isso, a gente vai entendendo, uau, o outro fez ou está sendo assim comigo porque está no inconsciente dele ou dela. Está no inconsciente, no medo, na raiva, na mágoa, nos ciúmes, na inveja. E aí aquilo dentro de mim se acalma. E aí eu entro numa frequência de concordância, isso me eleva para um próximo nível. Agora, se eu ficar com ranço da pessoa, da situação, do que está acontecendo, resistindo, eu fico baixando a minha vibração. E isso não vai resolver nada. Então, quando a gente entende que existe uma inteligência muito maior preparando tudo, e isso eu também vivi há muito pouco tempo, no evento que vocês estiveram, foi um evento onde eu olhei para o Rainer e a gente decidiu fazer, e eu falei para ele que seja leve. E se for nossa missão seguir fazendo isso para as pessoas, uma inteligência muito maior vai fazer tudo isso seguir de boa maneira, né? Ou seja, as pessoas vão querer entrar na nossa frequência, na nossa filosofia de vida, na nossa postura. E, gente, foi lindo, porque se realizou essa turma aqui, a partir dessa entrega a uma inteligência muito maior que eu e o Rainer tivemos. Então, essa entrega, crendo que algo muito maior está guiando o nosso caminho, que algo muito maior está colocando o chão sobre nossos pés, faz com que a nossa vida seja muito mais leve. E nessa jornada de entrega, pessoas entrarão, pessoas sairão, acontecerão coisas. Boas ou ruins são apenas significados que se dá. Neutralizar isso trará uma leveza a você. E como que se aprende a neutralizar? Desapego, desapego de histórias, desapego de pessoas, desapego de situações. Por isso que até o dia do treinamento você tem essa tarefa, tá bom? De desapegar. 5 coisas. Escolha uma história que você precisa desapegar, alguém que você precisa desapegar de ficar ligando, de ficar muito junto, algo importante para você, se é tomar café, se é tomar chá, algo que é importante para você que você pode desapegar, não vai te fazer mal nenhum, aliás, muitas vezes faz até bem, né?
O desapego de roupa, de calçado, de itens de casa que você não usa, que você não precisa mais, tá bom? Fica essa tarefinha para você fazer musculatura emocional. Eu estou te ensinando passo a passo para você lidar com as situações da vida, porque senão você vai se frustrar. E ao se frustrar, vai entrar em emoções, em sentimentos que vai afetar as suas escolhas, as suas decisões e ferrar com os seus resultados. Vamos aprender a silenciar a hiena? Tá aí mais uma técnica para você ter musculatura na hora que a bichinha vir. Daqui um pouco você nem precisa mais pegar ela e jogar no chão. Só de olhar para ela, ela já... Chega de conversa. Eu não negocio com você. Ok? Um lindo dia, fique bem. Fique com Deus. Tarefinha dada, hein? Bora lá. Que tu não consegue.